Olá, boa noite a todos e todas. Estamos gravando hoje num cenário diferente. Temos plantinhas, temos janela, temos chuva. Tudo bom a todos? Tudo bom com vocês? A gente vai dar continuidade a nossos estudos de sociologia. Vamos continuar ainda falando sobre a escola de Frankfurt. Talvez vocês se perguntem a seguinte coisa: professora, Escola de Frankfurt, ela foi fundada por filósofos. Tem muitos filósofos, inclusive a produção teórica deles é na área de filosofia. Por que que a senhora insiste em falar sobre essa temática em sociologia? Bom, é o seguinte: a Escola de Frankfurt não foi fundada apenas por filósofos, e as suas temáticas estão circunscritas em áreas como ciências sociais, principalmente ciência política e antropologia. Na filosofia, na estética, que é uma área dentro da filosofia, na economia, parte da geografia, tá? E ainda psicologia social. Então, esses autores que fundaram a escola de Frankfurt, eles podem ser filósofos, mas eles trabalham com temáticas que transitam entre áreas distintas do conhecimento, que aí a gente percebe que não são tão distintas assim, tá bom? Por isso que eu insisto. E o segundo motivo é que é o terceiro ponto, um dos terceiro ou quarto ponto, que mais cai no Enem dentro de sociologia. Portanto, estou insistindo nessa temática com vocês da Escola de Frankfurt para prepará-los para o Enem. Então, é um dos temas que mais cai em sociologia no Enem. Outros são questões de gênero, questões de poder e política, tá bom? E tem uma outra temática de sociologia que ainda não foi computada, que aí é a minha área, que é meio ambiente, que muitas das vezes é registrada ou classificada, melhor dizendo, categorizada como ou geografia ou biologia. No entanto, a sociologia ambiental, ela é uma temática também recorrente, embora sempre caia lá dentro do conteúdo de geografia, tá bom? Só para causar um pouquinho de confusão. Enfim, essa é uma outra questão que a gente ainda vai abordar. Essa é uma outra temática que a gente ainda vai abordar, tá bom? Sem mais delongas, vou abrir. Hoje não tem apresentação, hoje é resolução de exercícios. E lá vamos nós, como diria a bruxa do pica-pau, tá? É engraçado que a câmera ficou muito mais bem definida com a imagem pequena, né? Ela tá com problema de luz para captar. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá? Acho que dá para ver melhor. Beleza, vamos lá. Resolução dos exercícios. Selecionei 10 exercícios sobre a escola de Frankfurt, com pegar temáticas, enfim, temas e teorias distintas, fazendo uma mescla, tentando dar conta
da maior quantidade de temas ou de questões que possam cair, mas enfim, não vou conseguir resolver os 10, mas vou resolver 3 principais, beleza? Então, sem mais delongas, questão 1, Unicentro, tirei do site App à Prova, ou app. Qual dos argumentos abaixo não caracteriza a crítica feita pela escola de Frankfurt à razão ocidental? Lembrando, sempre, gente, atenção ao comando da questão. Aqui, se você passar batido, você não leu, não. Então, atenção ao comando. A escola de Frankfurt confronta-se com a questão da autodestruição da razão, examinando o acasalar de razão e barbárie na história, comprometendo-se assim a pensar como é que a razão humana pode entrar em um conflito tão radical consigo própria. Eu diria que toda essa resposta está errada. Tá? Não é uma autodestruição da razão, e sim uma questão direcionada, uma questão de caráter, de cunho ideológico. Então não é necessariamente autodestruição, como se fosse uma pessoa se autocomendo, tá? Esqueci o nome. É o alemão. Tá? E aí depois vem assim, examinando a acasalar de razão e barbárie na história. São coisas que não conseguem criar uma lógica de relação ou uma conexão relacional aqui. Não colocou aqui contraditório para parecer bonito, tá? Para pegar quem estiver lendo, tá? É a questão que você erra se você não lê com atenção, tá? Então, mais uma vez, ler com atenção. Atenção ao comando, atenção à leitura das alternativas. Letra B. Para os filósofos da escola de Frankfurt, principalmente para Adorno e Horkheim, não sou alemã, não sei se a pronúncia está correta. Há uma implicação paradoxal da razão ocidental e do mito. O próprio mito já é razão. E a razão volta a ser mitologia da modernidade burguesa. Isto é, se o mito se baseia na imitação dos fenômenos naturais, a ciência moderna substitui a mímese pelo princípio de identidade. Meu Deus do céu, não consigo nem enumerar o que está errado aqui. Vamos lá. O que vai fazer a passagem do mito para a razão é a filosofia. Então não dá para comparar mais uma vez razão ocidental e mito. Mito não é razão. Mito é uma explicação, tá? Fenomenológica, ou uma explicação, vamos botar aqui em outros termos. É uma explicação que determinadas sociedades davam para dar conta, explicavam para dar conta daqueles fenômenos, o que era o raio, o que era o trovão, de onde veio o fogo, principalmente a passagem do tempo e o marco entre as estações do ano, tá? Então você tem as celebrações, né, que são as celebrações de cada deus, etc e tal. Então não dá para confundir mito e razão, tá? O mito pode se basear na imitação dos fenômenos naturais, mas a ciência moderna não vai fazer uma mímese, não vai imitar essa explicação mitológica.
Letra C. Segundo os filósofos da escola de Frankfurt, a racionalidade moderna deve contrapor ao irracionalismo inerente à sua própria constituição, uma visão instrumental da razão, na tentativa de adequar os meios aos fins. Para esses filósofos, a razão deve observar e normatizar, calcular, classificar e dominar a natureza, controlando as incoerências, injustiças e os acasos da vida. That's alright. Sim, é esta. Por quê? Porque a racionalidade moderna, tá? Ela surge justamente para controlar a natureza, para explicar de forma científica e controlar os processos naturais. Ou, se não controlá-los, explicá-los da maneira mais racional possível e fazer com que o ser humano, tá? O ser humaninho não sinta medo desses fenômenos naturais. Então, é observar, normatizar, calcular. A lógica tecnicista científica ou cientificista da racionalidade moderna aí. Classificar acima de tudo. É isso que a ciência moderna faz. E dominar a natureza também. Então, a resposta certa é letra C. E por que não é a D, professora? E nem a E? E eu voltei. Elele, que maravilha. Vamos ler. Letra D. A racionalidade ocidental configura-se na crítica feita pela escola de Frankfurt como razão de dominação e controle da natureza, exterior e interior. Até aí, beleza. Ao separar sujeito e objeto, corpo e alma, natureza e cultura, destitui o indivíduo do seu aspecto empírico e singular, transformando-o em um autômato. Eu diria que o final é uma coisa um pouco, digamos, complexa. Tá, vamos lá, 2 pontos porque essa alternativa não é. Não tem como controlar a natureza interior. Não tem, por exemplo, como eu agora fazer uma tecnologia, lançar um raio e parar de fazer chover agora que está chovendo horrores, tá? E esse autômato não é exatamente isso, embora a teoria crítica da escola de Frankfurt diga que o ser humano, que o indivíduo social, ele muitas das vezes se adequa à formatação mental que o pensamento científico e a tecnologia impõem ou sobrepõem o ser humano, mas ainda assim o ser humano tem a sua capacidade de crítica, de reflexão, de criatividade. Então não dá para dizer que todo mundo se torna um autômato, tá? Por exemplo, nós aqui, eu, vocês, todos os professores, o curso, nós não nos deixamos nos tornar autômatos, meros números que passam batidos na sociedade. Ao contrário, né? Estamos estimulando cada vez mais o pensamento crítico, tá? O questionamento, beleza? Porque não é a E. Para a escola de Frankfurt, a racionalidade moderna adota a mesma atitude com relação aos objetos que o ditador em relação aos homens. Conhece-os melhor para os dominar. Isso lembra a antropologia inglesa no século XVIII, gente. Ah, mas não existia. Eles já faziam. Principalmente para a Índia, 18 e 19. A crítica desses filósofos se dirigiu
Há um tipo de saber que quer ser sinônimo de poder e que tem a técnica como sua essência. Falta-lhe coisas a essa alternativa, tá? Embora essa parte, conhecer-os melhor para dominar, faça sentido, não é só uma questão de dominação, tá? Tem questões simbólicas aí, tá? Não é tão ipsis literis como está posta. Não é tão crua a questão, tá? A dominação ela é algo mais complexa. Não à toa que a galera de Frankfurt vai estudar Weber. Os 3 tipos de dominação, tá? Não à toa que depois surge um tal filósofo francês chamado Pierre Bourdieu, que vai tratar do poder simbólico, tá? Então a dominação ela não é tão crua assim quanto está posta nessa questão, beleza? Vou fazer aqui mais uma questão, ficou longa, né? Questão 2. Com o desenvolvimento do capitalismo, também a arte passa a ser cada vez mais regidas por princípios de mercado. Coloquem isso na cabeça de vocês. Em um sentido bem preciso, o formato mercadoria passa a determinar a própria forma de produção da arte. A ideia fundamental é de que há padrões, ou em inglês, standards, de produção da arte, que tem que ser respeitado se quem produz arte quiser ter sucesso. Nos anos 40 do século passado, 2 filósofos e sociólogos alemães da chamada Escola de Frankfurt, Max Horkheim e Theodor Adorno, pensando a questão da arte e da cultura no mundo capitalista, cunharam uma expressão que, desde então, passou a ser sistematicamente utilizada para designar a forma de produzir e consumir cultura nas sociedades industrializadas. Mercado, mercadoria, industrialização. Que expressão é essa? Cultura industrial, cultura mercantilizada, indústria cultural, mercantilização cultural, fabricação cultural. Cultura industrial, não existe esse termo dentro da sociologia, a não ser que de alguma maneira seja uma área que dialogue com o designer. E aí vai falar de design, estética industrial, mas aí é outra história, outro rolê, não tem nada a ver com isso. Cultura mercantilizada, gente, mercantil é algo que lembra o quê? Grandes navegações, os portugueses, os espanhóis, outra época, tá? Não é século XX, tá? Indústria cultural, sim, por quê? Porque a arte, eles começam a pensar, a arte não é mais feita por uma pessoa que pinta um quadro. Não é mais feita, por exemplo, por uma pessoa que fica horas observando, admirando a natureza, as nuvens, o céu, ou o nada, ou admirando, observando, refletindo sobre o comportamento humano e vai lá escrever uma obra literata, de literatura, tá? É algo que você pega, tá? Você cria regras, algumas técnicas para produção de Não, aí já não é mais obra de arte, tá? Já é uma mercadoria artística, digamos assim. Então, é uma indústria.
É uma mercadoria cultural, é uma indústria, tá? Se vocês repararem bem, existe gente que oferece curso de como se dar bem no TikTok e no Instagram, ou seja, não é mais arte. Claro que tem uma questão estética aí colocada, mas não é mais arte no sentido de obra de arte que gera impacto, efeito, causa reflexão, questionamento, tá? Por isso que é indústria. Mercantilização, a mesma questão da letra B. E a letra E é uma pegadinha para, de alguma maneira, pegar na mente de vocês, misturar a palavra indústria e fabricação, tá? Mas o termo cunhado é indústria cultural, tá bom? Bom, vou ver, vamos tentar aqui fazer mais uma. Se ficar grande, vamos cortar, porque é importante ter esse momento. É importante ter esse momento dos exercícios, tá? É importante a gente ficar criando esses caminhos neurais diferentes dentro do nosso cérebro, porque a gente aí cria uma formatação dentro da nossa mente, ou seja, uma outra mentalidade, e aí a gente pode fazer a prova talvez de modo mais fácil, ou não cair nas famosas pegadinhas. Beleza? Bom, vamos lá. Universidade Federal do Pará. Desde Platão se discute a função sociocultural da arte, o que confere à sua autonomia uma certa relatividade. Recentemente, com a Escola de Frankfurt, cunhou-se para a determinação social da arte termos como indústria cultural e cultura de massa. Porque, como diz Theodor Adorno, no regime econômico capitalista, sacrifica-se o que fazia a diferença entre a lógica da obra de arte e a do sistema social. Com relação à interpretação de Adorno sobre a função social da arte no regime capitalista, considere as afirmativas abaixo. 1. Vamos lá. Vamos tentar baixar aqui para não ficar mais. Peraí, baixei demais. Na sociedade capitalista, desenvolvimento técnico-industrial conduziu à padronização do gosto em benefício do mercado. Cheque. Todo mundo quer consumir o tênis X, todo mundo quer parecer magro, todo mundo quer parecer fitness, ninguém quer parecer pobre, todo mundo quer um carro, todo mundo quer morar bem, todo mundo quer frequentar as mesmas festas, as pessoas têm os mesmos gostos de roupa, não frequentam lugares distintos, todo mundo frequenta basicamente o mesmo lugar, então tá certa essa questão aí, tá? 2. Não há gozo da arte na sociedade liberal, se a criação for massificada. Gozo, gente, é no sentido de prazer, tá? Você ver um quadro, assistir um filme, ouvir uma música, ler um romance ou uma obra de ficção, qualquer tipo de literatura. Não há, a questão é massificada. Inclusive, muitas das vezes se consome para fazer parte do grupo ou para, como diria Weber e Bourdieu, expressar, demonstrar, manifestar o quê? Status e privilégio. Então, a letra 2, não. Ao sacrificar a lógica da obra, as determinações do sistema,
Ou seja, eu coloco a lógica da obra debaixo da determinação do sistema. O artista está garantido não só seu lucro, como a própria sobrevivência da arte, já que na nossa economia capitalista, não, sobrevivência da arte não. Aí, tipo, a comparação entre a Capela Sistina, os afrescos de Michelangelo, né, que é a arte, que é única, que foi feita por uma pessoa e que, de alguma maneira, só aquela pessoa teve aquela reflexão naquele determinado momento histórico. E o Romero Brito, que faz um silk screen aí. É aquela... Silk screen é aquele negócio que você cola e faz cartazes, né? Tanto que a grande obra do Andy Orwell, embora seja essa coisa meio silk screen, é uma obra de arte que ele faz o tempo inteiro criticando. Tudo vira isso. Esse grande faz um monte, reproduz um monte, bota numa chapa e faz vários, tá? Essa é a crítica do Andy Orwell, essa cultura de massa. 4. Com a indústria cultural, ocorre a perda completa da ideia de autonomia da arte. Sim, a arte não tem mais um tempo, não tem mais uma localidade, não tem mais uma reflexão, não tem mais um diálogo com o público, com um determinado perfil de indivíduos. Ou, enfim, é claro que a obra de arte pode causar efeitos distintos em perfis de pessoas, de indivíduos distintos, mas uma obra de arte, ela muitas das vezes dialoga com a mentalidade da época, tá? Item 5. Adorno não concorda com Platão quanto à ideia de que a experiência estética, como acontece hoje em dia, necessita de um nexo funcional para cumprir o seu papel na vida social e política do homem. É uma questão... Aí é assim, não é uma questão da... São coisas distintas. A experiência estética é a função social, um papel que se cumpre. E aí eu acho que é nisso que Platão e Adorno eles se distanciam, tá? O Platão ele tá muito, de alguma forma, apegado a essa coisa de que a arte tem que dar a uma espécie de lição moral no final das contas, como o He-Man, tá? Beleza? Então, a alternativa correta é a letra C, 1 e 2. Passei demais do tempo, vou pedir para cortar o vídeo, porque eu não sei fazer, ainda não aprendi. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Qualquer dúvida, provocação, bate-papo, pode mandar no horário do plantão. Caso vocês não assistam no horário do plantão, pode mandar a dúvida depois, não tem problema. É só me marcar no Face. Pode mandar também mensagem no inbox, tá? Dini Malaguti, Dini, D-I-N-Y, tá bom? Estou à disposição. Hidratem-se e boa semana. Até!